Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Hoje nós falaremos sobre 5 pães e 2 peixes. Está lá em João, capítulo 6, versículos do 7 ao 9. Muitos já ouviram falar desse texto, né? A multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. Então, nesse capítulo, diz no versículo 7 que respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta pessoa, tanta gente? O que é? Sabe, era uma grande multidão que ouvia o Senhor Jesus. E pela contagem, deduzia-se que seria cerca de pelo menos 25 mil pessoas, 5 mil homens, cada um com suas esposas e filhos, não, é aproximadamente isso, né? Uma grande multidão. Nesse meio tempo, anoitece, começa a anoitecer e as pessoas também estão com fome. Aquela grande multidão que vinha sedenta, ouvir a Jesus e serem curados, muitos serem curados, estavam com fome. O Senhor, movido de compaixão, vê aquilo, vê aquela necessidade e coloca seu discípulo Filipe à prova. Onde compraremos pão para essa grande multidão comer? Este tem uma noção da quantia necessária. Como disse, Filipe deve ter sido um daqueles, como nós, diáconos que atuamos no templo, nos dias de cultos, que conta o número de pessoas, né? Então ele devia já ter uma noção da quantia necessária para isso, mas não sabe onde encontrá-la. Já André, outro discípulo, viu um menino que tinha um pouco de comida para oferecer, mas isso também não daria para nada, era muita gente. Assim, os discípulos têm diante de si 2 questões: o que precisamos e o que temos. Mas não chegam a conclusão nenhuma porque não levam em conta a pessoa e a atuação do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já passou por isso também? Quantas vezes você já passou por isso? O que precisamos? O alimento espiritual para o nosso culto familiar? Para o trabalho da escola bíblica? Para as reuniões? Precisamos sempre dessa certeza. O que precisamos não tem como vir de nós. Ou o que temos para o Senhor usar para abençoar os outros. Também, nesse caso, a resposta é: mesmo que tenhamos algo, não será suficiente. Mas o Senhor Jesus bem sabia o que havia de fazer. Ele sabe o que faz. Os discípulos ainda não tinham entendido. Nós, porém, conhecemos a sua atuação por meio do Espírito e da palavra. Assim, podemos responder à pergunta do onde, sabe? Interrogação, onde? Da mesma forma que Pedro. Lá no versículo 68, veja o que Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna. Ele, Jesus, é a solução. Um último detalhe: em sua onipotência como Criador,
O Senhor certamente não dependia daqueles poucos pães e peixes. Ele queria usá-los. Também quer usar o que nós, seus seguidores, temos. Então, que isso sirva sempre de encorajamento para todos nós. O que temos, o que dispomos fazer, necessitamos do Senhor. O Senhor faz milagres através de nós. Que nós possamos nos disponibilizar para a sua obra, para o seu reino. Que viva Cristo em seu coração, tenha um dia de vitória. Amém?